Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre máquina. Eu vou falar sobre duas máquinas diferentes, a furadeira e a parafusadeira. E eu vou te explicar com detalhes a diferença entre essas duas máquinas e para que você vai usar. Tá legal? Então, bora pro vídeo. Então, gente, para começar, a gente vai falar de uma função geral das máquinas, né? A furadeira, ela só serve para furar. E a parafusadeira, ela fura e aparafusa, tá? Para as pessoas que pensam que a parafusadeira só parafusa, não. Ela fura também, ela tem uma função específica para isso. Agora a gente vai falar de força e velocidade. A furadeira, ela é uma máquina muito mais forte, muito mais veloz. O RPM dela é muito mais alto. O que é o RPM? É a rotação por minuto. A furadeira, ela tem um RPM muito mais alto do que a parafusadeira. Então quer dizer que ela é muito mais veloz, ela gira muito mais vezes por minuto do que a parafusadeira, tá? Fora que ela tem mais torque, ou seja, ela tem mais força, o motor dela é muito mais forte, ela aguenta muito mais pressão e ela vai realizar trabalhos muito mais difíceis. Bom, a segunda coisa que eu queria falar é a respeito do mandril. O que é o mandril? É a cabeça dessas máquinas que serve para prender a ferramenta, né? A máquina tem por dentro um motor, ela tem um botão e ela tem essa cabeça aqui que a gente chama de mandril. Todas as duas, cada uma tem um mandril diferente. Como é que funciona o mandril da furadeira? A gente bota a nossa broca, a gente gira essa parte aqui de baixo até, você está vendo que a broca está frouxa aqui, né? A gente gira essa parte até a broca ficar presinha. Vão ter 3 pontos de contato aqui que vão fechando até ela segurar a broca. Então chegou aqui, a broca ficou retinha e enquanto eu estava girando essa parte livremente, essa daqui não estava girando, ou seja, ela estava apertando. Quando as duas começam a girar junto, quer dizer que ela já está justa e a gente tem que pegar a chave de mandril, botar no buraquinho dela e torcer para terminar de apertar, entendeu? Bom, como é que a gente faz para prender a ferramenta? Pode ser tanto a broca quanto um bit de aparafusar. Bit ou ponteiro, os dois são usados. É a ferramenta feita para parafusar. Bom, no caso do mandril da parafusadeira, ele é dividido em duas partes também, assim como o mandril da furadeira. Mas a gente usa ele com a mão. A gente não tem ferramenta para apertar como a furadeira. Então, são duas partes. A parte de trás a gente vai segurar para manter fixa e a parte da frente a gente vai girar para soltar em uma direção e vai girar para apertar na outra direção. E assim a nossa ferramenta está presa. Bom, agora vamos para a grande diferença entre essas duas máquinas, na minha opinião, que é a catraca, no caso da parafusadeira, e o martelete, no caso da furadeira. Quando a gente vai parafusar, a gente não quer que o parafuso ultrapasse o limite superior da madeira. A gente quer que ele aparafuse até a nossa superfície. A gente não quer que ele saia furando, desembestado para qualquer profundidade. Se você fosse parafusar com a furadeira, ela iria jogar esse parafuso totalmente para baixo, sair rasgando todas as madeiras e afundando ele o quanto ela tivesse força para afundar, e ela é uma máquina muito forte. Já a parafusadeira, ela vai acionar a catraca quando ela tiver uma resistência muito grande e esse parafuso não vai mais descer. Vejam só. Ouviram? Isso é a catraca. Quer dizer que o meu parafuso parou no limite da madeira. Bom, para regular a catraca, a gente vai atrás do mandril, nessa rodela cinza aqui. Cada parafusadeira tem um formato, cada parafusadeira tem uma cor aqui, mas na minha, no caso, essa rodela cinza aqui. A gente consegue regular a força da catraca. Então reparem só, se eu deixar ela bem baixinha, olha quanta força ela faz. Um pouquinho, né? Agora se eu aumentar, olha a força que ela faz. Muito mais, não é? Então, essa regulagem a gente vai usar de acordo com a densidade da nossa madeira ou do nosso material para parafusar e chegar no limite que a gente quer. Então, de novo, se você fosse parafusar com a furadeira, esse limite aqui não ia acontecer. O parafuso ia entrar até a máquina perder a força. E o que é o martelete na furadeira? A furadeira, ela tem essa função comum, geralmente ela tem uma chavezinha, pode ser aqui em cima, aqui embaixo, mas ela tem uma função de furo comum e a função de furo martelete.
A função de furo comum, você já sabe, furar, normal. A função de furo martelete, enquanto ela gira, ela também está batendo. Para que isso serve? Quando a gente vai furar uma parede muito densa, né? Quando a gente vai furar uma coluna, essas batidas são essenciais para a gente conseguir realizar o nosso furo. Senão a gente não conseguiria, porque exige muita força. Então esse martelete é uma função extra de força da furadeira. Isso é muito útil, tá? Uma coisa que a parafusadeira não tem. Então essas duas funções dessas máquinas, para mim é o que é a grande diferença delas. Enquanto a parafusadeira tem uma catraca que te ajuda a limitar a profundidade do parafuso, te ajuda a realizar um trabalho mais limpo, mais suave, a furadeira ela tem um martelete que te ajuda a furar paredes mais densas, mais complicadas, como uma coluna, por exemplo. Deem uma olhada na diferença desse furo da furadeira com a função comum e o furo dela com a função martelete. Bom, agora em relação a custo. A furadeira ela é uma máquina mais barata, né? Geralmente você encontra furadeiras a partir de R$80 aí no mercado, na internet. Já a parafusadeira ela é uma máquina um pouquinho mais cara. Você vai encontrar a partir de R$120, R$130. É claro, existem muitas variações disso. Existem parafusadeiras que custam até R$1.000. Existem parafusadeiras, por exemplo, de marcas como a Makita ou a DeWalt, que são bem caras, tá? Elas são bem menores, elas têm geralmente a bateria, então elas podem ter um preço muito elevado. A furadeira também, se você pegar uma furadeira que tem a força muito alta, que é uma máquina muito robusta, ela também vai ser mais cara, tá? Eu falei o preço médio assim, a partir desse valor, só para você ter uma ideia. Bom, agora em relação à minha opinião, se eu fosse você e eu estivesse decidindo entre as duas máquinas para comprar, qual que eu compraria? A parafusadeira, com certeza. Ela é uma máquina muito mais versátil, você consegue, claro, como a gente já falou, furar e parafusar. Em casos eventuais, você consegue furar, por exemplo, uma parede um pouco mais macia com uma parafusadeira, tá? Agora, você não consegue parafusar com a furadeira, não é uma função que ela agregue na máquina. Fora que você vai usar a parafusadeira muito mais que uma furadeira, tá bom? Porque se você quiser montar um móvel, se você quiser instalar uma prateleira, se você quiser desmontar um armário, qualquer coisa que você tiver que fazer aí na sua casa, aliás, qualquer coisa não, mas muitas coisas, você vai precisar de uma parafusadeira. Porque se você não tiver uma, você comprar um móvel, por exemplo, da Tok-Stock e tiver que montar, você vai sofrer e você vai lembrar de mim. Tá legal? A furadeira não pode te ajudar com isso. Em várias coisas que a furadeira faz, a parafusadeira também faz. Não todas, como eu já expliquei, mas a maioria delas. Então, eu julgo a parafusadeira como uma máquina muito mais versátil. E se eu fosse escolher hoje em dia, com certeza eu escolheria comprar uma parafusadeira no primeiro momento. Tá legal, gente? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se tiverem sugestões também, por favor, põe nos comentários. Curte aí o vídeo, compartilha para dar aquela força no canal e até a próxima. Um abraço.